seria a melhor alimentação para quem quer manter o corpo mais magro, fino, mas ao mesmo tempo toneado, com músculos e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, forte, né? Por quê? De nada adianta a gente fazer uma dieta, trabalhar e ficar fraco, não conseguir render na vida, não conseguir fazer nada direito, não conseguir ter uma boa performance. A alimentação, ela é crucial para a performance e eu sempre recebo essas dúvidas, essas perguntas sobre como manter a minha alimentação. Pra ser sincero, eu sou uma pessoa que gosta de comer muito, em grande quantidade e me sentir satisfeita. Muitas pessoas que saem comigo até se surpreendem pelo fato de eu comer bastante. No entanto, tudo que eu como é o máximo de verdadeiras comidas. O que eu quero dizer com isso? Eu não me alimento de porcaria na maior parte das minhas vezes, tá? É claro que eu sou ser humano e eu amo também besteiras, eu não vou mentir, mas na maior parte das vezes eu ganhei o amor por comer de verdade. E eu quero falar isso com você. Às vezes a gente tem um gosto, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de doce, eu gosto muito de açúcar, eu gosto muito de fritura, mas a gente criou esse paladar. E basicamente o que eu fiz comigo mesma foi trocar o meu paladar para coisas mais nutritivas. E hoje essas coisas, elas me dão prazer. Porque antes, e eu posso contar minha história antes, eu era totalmente uma pessoa que só comia doce. Eu vendia doce na escola, para você ter uma noção, e todos os doces que não eram vendidos, eu basicamente comia esses doces dando a desculpa de que eu não poderia jogar fora e nem vender um doce velho no outro dia. Eu não almoçava, eu só comia ou alguma fruta que eu achava ser saudável, ou biscoito, ou bolacha, como é que você diz? Me deixa aí saber nos comentários. Comia basicamente besteira. Uma alimentação muito infantil, pra ser sincera, porque quando a gente é criança a gente gosta dessas coisas, mas chega uma hora que a gente cresce na vida e a gente tem que entender que o que você ingere vai dizer quem você é, assim como o que você ingere de conteúdos, assim o que nós comemos, nós dizemos quem nós somos. E foi um processo para que eu tivesse esse ganho de massa magra e essa musculatura mais aparente, porque antes eu era só um corpo com nada de... não era gordinha ou algo do tipo, mas eu era somente uma pessoa sem músculo porque a minha alimentação ela não era voltada para isso. E para você saber, o exercício ele é crucial, mas a alimentação também. Por isso que eu quero te dar esse conselho de como que você deveria começar a pensar mais sobre essa sua alimentação, para que você primeiro tenha o objetivo de trocar o seu paladar, se talvez é um paladar mais infantil, se é talvez um paladar que nem tem gente que não gosta de comer, gostaria de ser essas pessoas, mentira, mas tem gente que realmente tem muita dificuldade. Outra coisa muito importante é você medir as coisinhas que você fala que não consome. Por exemplo, eu não tomo bebidas calóricas, eu só tomo café e água, gente. Ai, Clary, mas por quê? Não é porque eu quero ficar magra sempre, mas é porque pra mim não faz sentido. Se eu quero comer, ingerir calorias, eu quero ingerir calorias de coisas que me dão prazer, sabe? De comer, de botar na boca. Não uma bebida. Ai, mas eu gosto muito de determinada bebida que me ajuda Tudo bem, tudo é encaixe, mas eu tô falando aqui mais algo pessoal. A gente pode começar a discutir mais esse assunto para você ir entendendo. Mas essas coisinhas, esses pequenos detalhes, muitas vezes vai fazer a diferença lá na hora de somar as calorias do dia. Porque para você ganhar massa e ao mesmo tempo tonificar o seu músculo, né? E se você quiser perder calorias, perder algum tipo de gordura, você precisa estar em déficit calórico, que é basicamente reduzir as calorias que você
Gasta. Mas isso não é se matando de fazer de exercício, é ajustando a sua alimentação e muito menos ficando sem comer. Porque às vezes a gente pode comer aqueles famosos alimentos que são menos calóricos, são menos ricos em gorduras, e eu tenho um vídeo que eu até preparei, mas não postei pra você. Me deixa saber aqui nos comentários se você quer saber sobre esse assunto, que são os melhores alimentos que com baixas calorias você pode comer eles à vontade, que é o que eu muito ingiro ou consumo dentro da minha alimentação. E se você, por exemplo, come um biscoitinho aqui, um biscoitinho, às vezes, não tem mais calorias do que um punhado de frutas, uma fruta, por exemplo, como blueberry ou morango, e você não se alimentou, você vai ficar com fome e você vai acrescentar aquela caloria, ou seja, você deixa mais calorias para o seu dia, e é por isso que você nunca vê essa musculatura aparecendo, porque querendo ou não, você ainda está consumindo mais do que você gasta. Por mais que você às vezes fale, poxa, mas eu nem como tanto. Não é porque você não come tanto, mas é porque você talvez não saiba o que você está comendo de verdade. E aí é que mora o perigo. E eu falo disso lá na comunidade da Clary, numa parte de nutrição, que é: comece a entender sobre o que você está comendo. Por exemplo, é carboidrato? É proteína? É gordura? Se você começa a entender primeiro o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, você vai começar a olhar para os ingredientes e para as coisas que você come de uma forma mais sábia. Você não vai comer qualquer coisa. Você vai falar, poxa, isso daqui tem muito carboidrato, ou isso aqui tem muita gordura, ou isso aqui tem muita proteína. A gente precisa basicamente de todos esses, e eu também falo isso lá nesse guia da nutrição, e falo nesse vídeo que eu vou deixar linkado, que é uma palestra que eu dei totalmente gratuita aqui no meu canal do YouTube, falando sobre essa parte de alimentação ideal para bailarinas. Vale a pena você assistir, porque tem dicas únicas, exclusivas e muito boas. Mas se você começa a entender mais dos nutrientes, você começa a ter mais noção do que você ingere, e você não vai ingerir qualquer coisa. Você vai ingerir coisas que vão ser benéficas para o seu corpo, como proteínas boas, gorduras boas e carboidratos bons, porque existe os ruins e os bons. Existem os que são favoráveis para o ganho de massa e existem os que não são. Nada é demonizado, tudo é bom e importante para o nosso corpo, mas você precisa entender. Entendendo isso, você já vai estar com um olhar, uma visão, mais top para os alimentos. E aí você vai começar a mudar o seu paladar, acrescentando de pouquinho em pouquinho, tirando, trocando, por exemplo, como muito do macarrão, trocando por um carboidrato um pouquinho mais saudável, não que o macarrão não seja, mas ele tem muita caloria para pouca quantidade, e essa muita caloria você vai querer comer mais para se satisfazer, e ela vai como água, assim, é muito fácil de digerir. Então pega um carboidrato que seja um pouquinho mais lento de digerir, ou seja, fica mais tempo no seu estômago, você fica com menos fome, fica mais fácil saciada, para depois você poder comer de boa, tranquilo, outra coisa, sem sentir, meu Deus, eu preciso comer muito. Por isso que entender desses tópicos é importante, mas não vou falar eles específicos aqui nesse vídeo, mas tenha isso em mente. Talvez você já tenha em mente o que é cada coisa, talvez você já buscou, já procurou, mas ainda fica na dúvida. Sempre opte por aqueles carboidratos que digerem mais lentamente, porque aí você se sente mais saciado, proteínas mais magras e gorduras boas, como abacate, queijo não é uma gordura ruim. É claro, tudo em excesso é ruim, e a forma que você mistura essas coisas também é ruim, mas se você come de forma moderada e misturando com bons ingredientes, é perfeito. Saladas, se você gosta, sinceramente, eu não sou uma pessoa que como muito salada, porque eu não faço isso pra mim, eu sou uma pessoa morando sozinha e tudo fica... Já estraguei muita coisa. Então, eu basicamente como salada na rua, e em casa eu como proteína, carboidrato e
vegetais. E que é mais fácil de guardar, por exemplo, do que folhas, isso que eu quero dizer, né? Mudando então o seu paladar, entendeu o que é proteína, entendeu o que é carboidrato, entendeu o que é gordura, mudou o seu paladar, foi trocando aos pouquinhos, seguindo um plano mais, né? Se você quiser seguir um plano, eu tenho um guia também com cada tipo de dieta, por exemplo, uma dieta vegana, uma dieta quem tem intolerância à lactose, com dicas, tá bom? E dicas que eu faço mesmo, se você quiser adquirir, ele tá aqui no link da descrição. E basicamente, se você quer seguir esse cronograma perfeito. Mas uma coisa que você tem que entender também, porque o nosso assunto era eu quero tonear os meus músculos, é que você tem que entender qual é o seu tamanho, qual é o seu peso hoje, para que você saiba como você tem que ingerir as calorias, porque cada pessoa é única. Então, assim, você pode até seguir a minha dieta, mas você vai ter que ajustar as calorias de acordo com o seu, como que eu posso falar? A sua necessidade. Então, por exemplo, você é uma pessoa de 170 centímetros e você pesa, sei lá, 80 quilos e você quer diminuir 10 quilos, 5 quilos. Isso existe um cálculo. Eu vou deixar o link para você calcular isso basicamente aqui. Você pode fazer tudo isso sozinha. Você calcula e aí você vai adicionando dentro de um aplicativo. Se você não consegue, você pode adicionar dentro do aplicativo tudo que você come. Primeiro começa aí, adicionando tudo que você come desse aplicativo e vê quanto que você está comendo. Pega um dia normal e vê, poxa, eu tô comendo 3.000 calorias, meu Deus. Você vai perceber que às vezes você está comendo mais, às vezes você pode estar comendo menos. E isso também não é bom. Porque se você come menos e aí você gasta muita energia, o seu corpo ele guarda gordura para que você tenha energia, pois ele quer te prevenir. Então, cuidado, não é ficar sem comer, ok? E aí você vendo, poxa, eu tô comendo mais do que eu preciso, porque esse site ele vai falar o quanto de caloria você basicamente precisa, isso arredondando, existe testes muito mais aprofundados, ok? Mas ele vai arredondar e basicamente é uma boa medida. Depois você vai nesses aplicativos como MyFitnessPal, eu vou deixar tudo aqui linkado, MyFitnessApp, something like, alguma coisa assim, e aí você vai colocar tudo que você come lá dentro desse aplicativo, ver a quantidade que você tem ingerido hoje, comparar com o que você pode e começar a ajustar de acordo com o que você precisa para que haja essa redução de peso. Se você quiser que eu faça um vídeo detalhado mostrando como você pode fazer isso, compartilhando a tela, me deixa saber aqui nos comentários também, porque aí eu faço e te ajudo um pouco melhor, porque talvez você já não tenha essa noção de como utilizar, normal, e eu posso fazer isso para te ajudar. E agora é que mora o segredo, consistência em tudo na sua vida. Se você faz pouquinho, por muito tempo, isso vai te deixar com resultados pelo resto da vida. Se você faz muito num dia e depois para, isso pode te dar um resultado momentâneo, mas depois volta tudo à tona. E eu falo isso porque eu já tentei a dieta do ovo uma vez com a minha prima. E a gente fez em uma semana, ficamos sem ovo, só comendo ovo. Uma coisa doida. Tô sendo sincera aqui pra vocês. Perdemos uns quilinhos, mas depois, minha filha, voltamos a comer tudo que a gente gostava, doce, não sei o que, e voltou o corpo como era antes. Agora, quando eu falei, Clarissa, para de ser infantil e bora fazer uma alimentação saudável, eu comecei a gostar de cozinhar, comecei a gostar de ver os nutrientes, não comer em qualquer lugar, não come em qualquer lugar. Eu sou fresca para lugar, porque eu sei que um lugar pode pôr muito óleo, pode pôr coisas que eu não gosto, e eu cuido do meu corpo. E eu não parei de comer besteira. Eu lembro que eu comia tudo certinho e todos os dias eu comia um ouro branco também, que era meu bombom favorito. E todo final de semana eu comia um biscoito, uma caixa de biscoito completa. Era a minha recompensa. Se dê recompensas, esse é um segredo também. Se dê recompensas para que você possa ir
gostando do processo, tá bom? Mas esse assunto ele é muito mais amplo. Por quê? Eu posso te falar que existe erros que as pessoas fazem de, por exemplo, ficar numa dieta totalmente restritiva e aí acabar desistindo de tudo, ou o corpo se acostumar, e o corpo se acostuma, o corpo ele acaba ficando adaptável se você prossegue na mesma dieta, por isso que é importante também comer besteiras, você sabia disso? Mas é um assunto para o próximo vídeo. Se você gostou desse tema, é um tema que vocês me perguntam muito, me deixa saber aqui nos comentários quais foram as suas dúvidas, porque a partir de agora a gente vai começar a falar mais desses temas aqui também. Vou trazer os mitos, os erros, e como eu como, você pode ver, eu como um pratão de comida mesmo e me sinto muito bem, muito satisfeita e é o que eu mais gosto. E você não deve ficar sem comer. Tome atenção a isso. Um beijo da Clara e não se esqueça de deixar o seu like, curtir, compartilhar e dizer se você gostou. E se foi útil, compartilhe aí com alguém que está precisando perder uns quilinhos, ou com alguém que está querendo tonear os seus músculos, ou com alguém que quer saber mais sobre esse assunto. Assim, o YouTube ele sabe que você gosta do meu conteúdo. Um beijo!